Olá! No atual cenário macroeconômico, tanto mundial como aqui no Brasil, os investidores estão procurando ações, investimentos de certa forma mais previsíveis, sobretudo no mercado de ações, empresas que possam entregar bom crescimento, um crescimento mais previsível, mas que estejam também menos alavancadas, menos endividadas, que tenham um crescimento constante, que tenham um retorno muito alto, retorno sobre o capital, retorno sobre o patrimônio muito alto e que possam também pagar bons dividendos. Tudo isso a gente encontra nessa ação aqui que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Antes eu vou falar para você uma dica aqui para você se inscrever na nossa newsletter. Você recebe duas newsletters todas as semanas. Uma à segunda-feira, com os nossos gráficos exclusivos e também falando um pouquinho o que vai acontecer na semana, e também a nossa newsletter que sai todas às quartas-feiras, tá? Então você consegue ver aqui a nossa newsletter, mais conhecida como The Watchdog Market, Então você está vendo aqui o que você vai receber todas as quartas-feiras, 100% gratuito, tá? O link está aqui na descrição do vídeo lá no site da MSX, de novo 100% gratuito, newsletter da segunda-feira e da quarta-feira, tá? Só para você ter uma referência, o que saiu na primeira newsletter da The Watchdog Market, aqui a gente falando algumas frases, Você não pode prever, você pode se preparar. Mas eu gosto muito dessa frase aqui. Ser investidor de sucesso não é sobre ter razão o tempo todo, mas sim gerenciar riscos de forma eficiente, tá? Particularmente aqui nessa newsletter a gente falou sobre alguns cases, falamos sobre Casas Bahia, Falamos sobre outros temas super importantes aqui numa linguagem super simples e fácil para a gente entender, tá? Mas bora ver que ação que é essa, Você já viu ali no vídeo que a gente está falando aqui da CSU, A gente vai falar aqui sobre CSU. Então aqui a gente tem na tela CSU Card System, hoje conhecida como, na verdade, CSU Digital, sob o código CSUD3. Para mim, todas essas características a gente encontra aqui na CSU. A gente vai falar quando que a gente entrou, Até o potencial de valorização desse case e por que a gente gosta tanto desse case, inclusive com uma recente desvalorização, abriu oportunidade para comprar mais, para aumentar a posição, e é isso que eu venho fazendo, tá? A gente comprou, só para ter uma referência, a gente comprou já tem um tempo essa ação, alguns investidores já estão ganhando mais de 100% nessa posição. A gente comprou ali quando teve uma pressão vendedora, Alguns saíram do papel, recomendaram venda, e a gente viu justamente o inverso, a gente viu uma grande oportunidade. Foi aí nesse momento que a gente entrou. Já tem um tempo, a gente já está com bons ganhos aqui nesse papel, mas a gente acha ainda que está muito barato ainda tem muito potencial de valorização, tá? Então a gente está vendo aqui algumas informações. O valor de mercado, a gente está gravando o vídeo aqui, cerca de 770, 780 milhões de reais essa companhia, tá? E aqui já tem uma característica dela que a gente consegue ver o baixo endividamento. Mas vamos dar uma olhada primeiro na apresentação da companhia recente, algumas informações. Acho que mais importante aqui para a gente rever um ponto super importante, que é uma companhia que cresce consistentemente, as suas receitas, Então tem um crescimento contínuo de receita, mas mais do que isso, a rentabilidade operacional ela vem crescendo ano a ano, tá? Então vamos pegar aqui algumas métricas, por exemplo, quando a gente fala de lucro bruto, Lucro bruto vem crescendo desde 2019, 2020, 21, 22, 23 e também nesse primeiro trimestre de 2024. Então são vários anos seguidos e é isso que a gente procura, principalmente nesse cenário que a gente está vivendo agora de incerteza em relação aos juros dos Estados Unidos, em relação aos juros aqui no Brasil, incerteza macroeconômica global. Vamos procurar cases mais previsíveis, que tenham uma boa entrega de crescimento, tanto da receita, mas principalmente da lucratividade. E a gente encontra isso também nas outras linhas do resultado, Quando a gente olha para o EBITDA também, a companhia vem crescendo todos os anos, Consistentemente ela vem crescendo, E consequente o lucro líquido também vem crescendo todos os anos quando a gente olha nos últimos trimestres, inclusive no último trimestre a gente tem expansão de 20% no lucro líquido, tá? Então é uma companhia, para quem não conhece, só para a gente relembrar aqui, Ela tem basicamente dois grandes segmentos e são conhecidos como CSU Pace e CSU
GX, tá? Então, ela faz basicamente full service para transações de cartões, Pix parcelado, criptomoedas, também loyalty, incentivo, né? Toda a tecnologia para contas digitais, né? E aqui ela tem toda a parte de Customer Experience, que a gente chama de infraestrutura para atendimento, rentabilização e cobrança, tá? Então, de uma forma muito simples, inclusive aqui no meu canal do YouTube tem um vídeo, uma entrevista que eu fiz recentemente com o CFO da companhia. Em breve a gente deve fazer uma nova atualização, tá? E voltando ali, por que eu gosto bastante? Né? Então a gente viu que é uma empresa que cresce receita consistentemente, tem contratos de longo prazo, vai expandindo a sua lucratividade todos os anos, né? Tanto o lucro bruto como o EBITDA, como o lucro líquido, né? E mais importante isso também, que a gente também olha, que eu deixei no vídeo, a companhia praticamente não tem dívida, né? Ela tem uma dívida líquida quase próxima de zero, né? Então a alavancagem hoje, no último trimestre de 2024 que eu estou gravando esse vídeo, é de 0,04 vezes. Então essa é uma das características que permite crescer, investir, mas principalmente o investidor nesse exato momento tem priorizado esse tipo de companhia que cresce, né, que tem uma previsibilidade, mas que também estejam pouco alavancadas, tá? Tudo isso a gente encontra na CSU. Ao mesmo tempo, a companhia também permite fazer boas distribuições de dividendos, né? O que dá também um bom dividend yield, né? Quando a gente olha aqui, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui no Com Dinheiro, por histórico, de novo, isso aqui são valores históricos, mas a gente encontra aqui um dividend yield da casa de 2023, a gente está falando de cerca de 9%, o que deve ser o retorno aí ao longo dos próximos anos, tá? Se for super conservador, algo próximo de 6, 7%, se for um pouco mais otimista, a gente consegue chegar a números maiores, né? Mas que a gente consegue ver que são números bem consistentes e numa linha crescente ao longo do tempo, né? Ao longo dos últimos anos, né? Então vamos voltar aqui e mais importante é o seguinte: mas Marco, ainda tem potencial de valorização? Você acredita que ainda tem potencial? Sim, né? A gente consegue ver até números apresentados pela própria companhia, que a companhia tem um altíssimo retorno sobre o patrimônio, o famoso ROI muito alto, retorno sobre o capital empregado muito alto, né? E dividend yield aqui calculado por uma base de dados também bastante saudável. E quando a gente olha, por exemplo, para alguns múltiplos ainda muito baixos, né, em relação à média do setor. Então a companhia trada a múltiplos muito baixos, o que em algum momento poderia ser reprecificado, continua a ser reprecificado. Na nossa avaliação, caso você seja lá da MSX, você tem lá nos nossos relatórios, nas carteiras recomendadas, o nosso preço-alvo, né? Inclusive, nós somos uma das casas, né, nós temos cobertura, uma das poucas casas que tem cobertura oficial, né? Ou seja, a gente tem relatório, cobertura e recomendação oficial, tá? Disponível também para todos que fazem parte lá da MSX. Você consegue encontrar o nosso preço-alvo, mas a gente sabe aqui, reforça que tem ainda na nossa avaliação um potencial de valorização muito grande, tá? Então temos características que a gente gosta, principalmente essas aqui, né? Alto retorno sobre o patrimônio, alto retorno sobre o capital empregado, bom dividend yield e múltiplos ainda muito baixos na nossa avaliação, além de crescer de uma forma consistente, ter várias avenidas de crescimento e uma baixíssima alavancagem, né? Com uma dívida líquida próxima de zero nesse momento, tá? Então são várias características que nos deixam bastante confortável. Lembre de deixar no seu radar CSU D3 e lógico, né, naquele tempo, não sei se vai aparecer de novo, mas quando abriu aquela oportunidade, a gente iniciou a cobertura, a gente começou nossa posição, já estamos ganhando mais de 100% nessa posição, mas a gente ainda vê um grande potencial de valorização nesse case, um case fora do radar. O grande risco aqui que a gente precisa lembrar também é a liquidez, né? Então assim, tem uma liquidez aí bastante reduzida, mas traz um conforto pelo tamanho do potencial de valorização, tá? É um beta de 0,72 e com uma liquidez aí relativamente baixa, né? Esse talvez seja um dos principais riscos do papel, mas é um papel que tem um bom comportamento aí, uma altíssima previsibilidade, tá? Então, essa leitura aqui que eu queria deixar para vocês. Qualquer dúvida, todo o nosso time da MSX continua à disposição e a gente se vê aqui no próximo vídeo. Até mais, tchau!